Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Mar de Social. Eu sou Débora Ferreira e eu te ensino a captar R$ 5.000 por mês na sua ONG de forma íntegra, com a confiança de patrocinadores recorrentes. E vamos começar a nossa live de hoje com o tema: como o relacionamento podem aumentar a captação de recursos para a ONG. E aí você pode estar se perguntando, Débora, como assim? O que relacionamento tem a ver nesse contexto de captação de recursos para a ONG? E aí vem, gente, captação de recurso e relacionamento, eles andam juntos, tá? É uma construção de conexões, de estratégias genuínas entre a ONG e os seus doadores, entre seus patrocinadores, entre seus voluntários, entre a comunidade. Então é importante que você entenda isso, que relacionamento é uma construção de conexões. Muitas pessoas acham que captação de recursos é só pedir dinheiro, mas não é muito bem assim. Porque se fosse assim, todos os seus eventos, todas as suas campanhas, todos os seus pedidos, você teria muito recurso na sua ONG. E se você não está retendo recurso na sua ONG, é porque você está o quê? Aqui nessa live de hoje, tentando entender como captar recurso para a sua ONG, correto? E aí vem a questão. Você pode estar aí dizendo, caramba, Débora, não entendi muito bem isso. Mas qual é essa diferença aí de pedir doação e construir um relacionamento duradouro com meus doadores? O que isso vai fazer de diferente na minha vida? O que isso vai proporcionar realmente uma captação constante dentro do meu projeto social? Então, como eu disse, você precisa primeiro entender o que é pedir doações, tá? E o que é construir relacionamento. Então, primeiro ponto, pedir doações está focado apenas em pedir recurso para agora, para o hoje. Algo curto prazo, tá bom? Então, quando você vai pedir dinheiro, é uma abordagem mais de transação, tá? Aquela coisa mais, pô, eu quero dinheiro, me ajuda, faz aí a tua contribuição, vai fazer diferença aqui para eu conseguir montar a cesta básica, para eu conseguir comprar um ar-condicionado. Então, a gente está naquele foco daquela coisa agora, urgente para agora, nesse momento, tá? Muitas vezes não há uma continuidade. Não tem essa questão, poxa, muito obrigado, você fez toda a diferença, você fazer com que o projeto vai fazer mais e aconteça. Não tem um envolvimento com a causa. É mais um convite de pontualidade. Poxa, me ajuda para hoje, para agora, para esse momento. Então, o doador, ele não vai ter aquela obrigação, vamos colocar aqui, entre aspas, obrigação. Aquela obrigação de estar sempre contribuindo, de estar sempre ajudando. A palavra não seria essa, tá? De obrigação. Porque a doação não é contribuição, não é uma obrigação. É algo que é feito de boa vontade. E quando você cria relacionamento, ela vai acontecer constantemente. Então, é só para vocês entenderem esse ponto aqui que eu estou dizendo para você. Então, muitas das vezes, não tem continuidade quando eu falo em doações para agora, para nesse momento, porque eu estou te pedindo. E o risco é que sem um relacionamento, você não vai ter algo contínuo. O doador, ele não vai voltar a contribuir futuramente. Então, quando eu falo para você que eu estou pedindo, eu estou querendo algo para agora, para este momento. Então, não é aquele vou pegar meu pires e vou começar a pedir. Isso é o pedido. Isso eu estou te pedindo alguma coisa para agora. Curto prazo, ok? E vem a questão do construir relacionamento, de ter um relacionamento com o doador. Eu estou falando a longo prazo. O meu foco é para amanhã, para depois de amanhã, para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e assim por diante. Então, envolve criar uma conexão emocional, que é uma estratégia muito importante. O que falta muitas das vezes dentro da sua captação de recurso. Não tem esse envolvimento, não tem essa estratégia de comunicação. A ONG, ela mantém uma comunicação regular. Ela mostra o impacto da ONG, ela mostra o quanto que a pessoa está fazendo a diferença, ele vai mostrar histórias impactantes, ele vai criar oportunidades para que ele se envolva com esse doador. E como eu disse, o doador tem a ver com o voluntário, com o patrocinador, com a comunidade, todo mundo que está ali tem, né, possibilidade de estar contribuindo para o projeto social. Então, essa galera que pode estar fazendo com que o projeto aconteça, e quando eu falo aconteça, a gente fala de várias formas. Voluntário, doação pontual, doação esporádica, campanhas e recursos, produtos e serviços. É isso que eu estou te dizendo aqui.
Então, quando eu falo para você que eu crio relacionamento, eu estou dizendo uma coisa que vai ter longo prazo, que vai haver um compartilhamento de mudanças, um compartilhamento de desenvolvimento, um compartilhamento de que eu faço a diferença. Entendeu a ideia? Então, é muito importante que você entenda isso. Que quando você começa a ter este relacionamento, os doadores recorrentes têm muito mais chances de virar um doador recorrente. Então, peraí, um doador recorrente são 4 vezes mais valiosos do que os doadores esporádicos. Assim como com relacionamento, você tem muitas chances do doador esporádico ser um doador recorrente. Opa, Débora, não vejo muito bem isso não na minha ONG. Então, aí vamos fazer os pequenos cálculos aqui para você começar a clarear a sua mente aí nessa importância de relacionamento e nessa importância de doadores recorrentes, que eu coloco para vocês aqui, patrocinadores recorrentes, que são pessoas que vão estar se envolvendo com o projeto social. Então, o que acontece aí? Quando uma ONG simplesmente pede dinheiro, ela pode receber aí uma doação única de R$100. Opa, toma aqui R$100 para você, já participa aí, já te ajuda a comprar um ar-condicionado, e é isso bom para você. Você fica todo feliz, ai, fulano me deu R$100 para participar, para a campanha. Nossa, fulaninho ajudou com R$200. Aí você só aumenta o seu bisoião todo aí. Nossa, fulaninho fez tal coisa. Você está pensando no quê? No hoje, nesse exato momento. E vem aqui, estão, fulaninho te deu R$200 hoje. No mês, R$200. Mas, se você prestar atenção para o seu doador recorrente, que vai ter relacionamento e pode virar um doador recorrente, essa continuidade de doação pode fazer com que você ganhe muito mais do que R$200, do que R$100. Opa, Débora, como assim? Vamos pensar, estamos em janeiro. Janeiro nós temos aí mais 12 meses. Como assim, Débora, 12 meses? Gente, janeiro é o mês que eu estou contando aqui, porque é o quê? A minha primeira doação. Então, mês 1, recebi uma doação. E o mês 12, acabou, fechou, então são 12 meses no ano. Se eu pensar, caramba, eu recebi uma doação de R$200 de fulano, meu Deus do céu, fez uma grande diferença. Fez, claro que fez, ele te deu R$200, mas ele é um doador pontual. Se eu começar a ter relacionamento com a pessoa e eu mostrar o valor da instituição e eu falar para ela, olha quanto você está fazendo a diferença, olha isso aqui, olha o que a gente está fazendo, como a gente está junto aqui, eu digo para você o quê? Que ela pode te doar R$20 por mês. Mas o que é R$20, Débora? R$20 não é nada. Aí, para e faz o cálculo. Janeiro, R$20, R$200. R$200. Janeiro, R$20. Fevereiro, R$20 e assim por diante. São 12 meses. Essa pessoa que está te dando R$20 todo mês, ela te deu R$240 no ano. Esta bonita ou este bonito que te deu R$200 no único mês, te deu R$200. E eu estou dizendo o quê? Que ele te deu R$200 no mês e não te deu mais nenhum tipo de doação. Não te deu mais R$1. Então, ele te deu R$200. Pronto, acabou. Agora, Beltraninho, que você desvaloriza, porque ele te dá R$20 no mês, você fazendo a conta no final, fechou o ano, ele te deu 240. Além de que ele tem possibilidade de aumentar essa contribuição mensal. Olha só como faz a diferença. E a gente não pensa assim, porque a gente pensa no pedir agora, no ter agora, e não em construir relacionamento para ter recursos a longo prazo. Fica aí a primeira para você aí. E aí vem, tá, Débora, por que eu preciso investir tempo em construção de relacionamento? Porque eu entendi que relacionamento é tempo. Sim, relacionamento é tempo. E investir tempo na construção de relacionamento é muito importante para a captação de recursos. Você tem que entender isso. Por que eu tenho que entender isso? Porque é essencial, gente. Porque vai garantir a sustentabilidade da ONG. Vai garantir o crescimento. Vai garantir um impacto contínuo. Como eu disse, se eu tenho uma pessoa que está doando todo mês para mim R$20, R$30, eu sei que eu tenho doação dessa pessoa. Como eu disse, fiz a conta aqui, pô, R$30 por mês. R$30 por mês, no final do ano, são 360. 360 é muito mais do que R$200 pontual. É muito mais do que R$300 pontual. Eu sei que todo mês eu tenho aqueles R$30 que não vai faltar. Então, você tem que parar e começar a pensar sobre isso.
E pensar que as pessoas investem numa causa. Mas quando elas investem numa causa, elas se conectam com pessoas. Então, por isso que eu falo muito para vocês sobre os doadores banquinhos. Os doadores banquinhos, eles fazem o quê? Eles se conectam com você. Porque eles são normalmente o quê? Seu amigo, um dos seus parentes, um dos parentes do seu esposo. Então, ele está conectado com você, que é uma pessoa de referência para ele. Então, o doador, ele pode simpatizar com uma causa, mas ele realmente doa quando ele sente conexão com a pessoa que está por trás desta ONG. Então, por isso que eu falo, a maioria das vezes, quando você pede recurso e você tem os seus doadores banquinhos, é porque tem alguém que está conectado com esse doador banquinho, que muitas das vezes é você, ou alguém que conhece você e faz com que o teu projeto seja positivo ou que mostre credibilidade, e por isso que essa pessoa doa para o teu projeto social. Então, como eu disse, relacionamento, gente. Conexão de pessoas. Como eu disse, pessoas ajudam causa, ajuda, mas elas se conectam com pessoas. Eu acredito naquele indivíduo. Por isso que eu falo muito para vocês sobre a questão de sempre estar o quê? Colocando o seu rostinho nas redes, para que as pessoas entendam quem é você. Você é uma pessoa. Entendeu a ideia? Não é uma máquina, não é alguém sem nome, é um indivíduo que está se conectando com outro indivíduo. Tá? Outro ponto que a gente tem que pensar aqui é que os doadores recorrentes, eles garantem a visibilidade financeira da ONG. Opa, Débora, como assim? Gente, eles garantem que a gente tenha recursos todos os meses. Se eu tenho certeza que pela média, tá? Pela média, que eu fiz um cálculo aqui, pessoas me doando mensalmente, tá? Uma média foi que eu recebo por mês 3.800. 3.800. Todo mês eu recebo 3.800. Claro que eu posso receber mais, posso receber 4.100, 4.200, mas não cai para menos de 3.800, porque a gente já fez um cálculo aqui. Porque, claro, tem gente que doa esse mês, tem gente que não doa no outro mês, tem gente que doa esporadicamente, tem gente que doa de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, tem gente que realmente doa todo mês, mas esquece, aí a gente tem que ligar para informar que não fez o pagamento, não fez a contribuição deste mês, esse tipo de coisa. Então, a gente vendo esse povo todo assim, fazendo as contas, a gente já viu que 3.800 é certo entrar no projeto. O certo era entrar aí pelo menos uns 4.500. Mas a gente viu, fazendo os cálculos, que 3.800 é certo da gente receber. Tá? E aí vem a questão, quando eu vejo que eu posso receber 3.800, eu já tenho noção do que eu posso prever. Ah, esses 3.800 que vão entrar, eu vou pagar o aluguel e vou pagar a luz. Porque eu sei que eu tenho dinheiro para pagar aluguel, a luz e a água. Então, 3.800 já banca tudo isso aqui. Agora eu tenho que arranjar estratégias para conseguir os demais recursos para pagar mão de obra, para ver a alimentação, para ver a questão do telefone, para resolver um problema que acontece de urgência no projeto e assim por diante. Então, você tem que entender isso, que doadores recorrentes garante a previsibilidade financeira. Eles vão meio que ditar o que você pode e não pode fazer, porque você vai ter praticamente certeza de quanto você vai ter mensalmente na sua ONG. Terceiro ponto aqui, como eu disse, em relação a investir tempo, né, nessa construção de relacionamento, é a questão de empresas que preferem patrocinar ONGs que demonstram profissionalismo e comprometimento a longo prazo. Opa, Débora, como assim? Como eu disse para você, você precisa investir tempo. Investir tempo para você se conhecer, para você entender o que você faz. E, claro, ter uma comunicação viável para que as pessoas entendam o que você está fazendo. Então, quando eu falo isso para você, é porque as empresas elas estão de olho em organizações sérias, em organizações que saibam que se elas deixarem de doar recursos, a organização vai continuar fazendo o seu trabalho acontecer. Não é aquela organização que está só ali, só mamando a teta do governo, ou mamando da teta ali do patrocinador, e fica só naquela, já tem um, já é o suficiente, já vai fazer grande diferença. Não! Então, normalmente, patrocinadores que querem apoiar organizações, e quando eu falo patrocinadores, na maioria das vezes eu falo empresas, elas querem realmente investir em organizações que vão dar um retorno, não só de resultados, mas também na questão de eu vou dar continuidade se você for embora. Vou dar continuidade caso você congele o nosso dinheiro. Vou dar continuidade caso nesse mês a gente não possa receber. Então, é aquela ideia de que a organização ela já está organizada.
e que não vai faltar caso a empresa falte. A empresa praticamente é mais uma forma de captação e que, claro, vai tirar aquele peso da constância, aquele peso de estar ali sempre correndo, aquele. Ok, a gente fica mais aliviado, mas a gente faz o trabalho acontecer e continua tendo estratégias para aumentar os recursos na ONG. Então, a empresa ela tem que visualizar isso. Se ela vê que passou no edital e vai ficar só comigo e vamos fazer as atividades só esse ano e o ano que vem nada, muitas das vezes essa empresa não vai investir nessa organização. Então, preste muita atenção o que você está passando para os outros e o que você está fazendo. Porque se a empresa vê esse tipo de coisa, ela não vai querer patrocinar, tá? Opa, Débora, já entendi. Estou entendendo o que você está falando, estou gostando do que você está falando, mas parece muito fácil. Você falando, tudo fica mais fácil. Mas estar no dia a dia dentro de uma organização não é muito bem assim. Existem muitas demandas e por existir muitas das demandas, não tem como criar esse relacionamento com os doadores. E aí vem, não tenho tempo para criar relacionamento, porque muitas das vezes você vem com esta desculpa, não dá para fazer por causa das demandas. E aí vem pequenos gestos, pequenas ações, como manter um contato por e-mail ou por WhatsApp faz grande diferença. Eu não estou dizendo para você entrar em contato todos os dias. Eu não estou dizendo para você mandar mensagem todos os dias. Eu não estou dizendo para você fazer nada toda hora, todo o tempo. Eu estou dizendo para você se organizar, tá? Porque tendo organização, tudo vai para frente e melhora de montão. E este é o ponto aqui. O que eu falo sobre esse ponto aqui? Eu não sei se vocês já escutaram essa história, mas vou contar essa história aqui. A minha primeira grande doação, que foi um valor de 120 mil reais para a organização, foram 12 parcelas de 10 mil reais, e que sim, foram feitas por mim. Foi eu que captei esse recurso. Foi como? Foi através de uma doação, tá? A pessoa chegou no projeto social, doou cobertores, foi uma campanha de cobertor, e aí passou, ok, doou lá, fez a presença, a gente estava na campanha, a pessoa foi lá e fez. Mas o que aconteceu? Eu sempre fui essa pessoa de criar relacionamento, de manter essa relação com as pessoas. Porque eu sempre soube a importância de ter doadores mensais dentro do projeto social. Tá? Além de sempre entender isso, a gente ainda tinha a questão de que a gente seguia regras conforme o estatuto. E o que é isso? A gente não podia receber nenhum tipo de recurso do governo. Então, a gente não pegava emenda parlamentar, a gente não fazia lei de incentivo, a gente não fazia nada disso. A gente captava simplesmente de pessoas e editais. E de empresas. Empresas, pessoas e editais. E aí chegou uma oportunidade para dentro do projeto social, que foi a gente fazer uma ação. Minto. Chegou uma oportunidade. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Então, eu nunca captei recurso do governo, esse tipo de coisa. Mas aí chegou uma oportunidade para o projeto. Por que chegou essa oportunidade? Porque eu sempre entrava em contato com as pessoas, eu sempre mandava Páscoa, feliz aniversário, e falava um pouco do projeto social. Uma vez no mês eu mandava e-mail falando do projeto social, esse tipo de coisa. E aí aconteceu o quê? Que esta pessoa recebeu uma mensagem. E aí, opa, lembrei. Oi, tudo bem? Meu nome é fulano de tal. Eu falei, oi, tudo bem? Eu sou fulaninha de tal. Acho que eu te vi quando você veio aqui. Aí eu lembrei tudo que tinha acontecido. A menina, é isso aí. Eu queria saber se você tem interesse de participar de uma seleção para ganhar um recurso aqui. Eu falei, óbvio que eu tenho. E aí, o que eu estou dizendo para vocês? Que foi aí. Então, assim, o que eu fazia com essa pessoa e com todas as demais pessoas dentro do projeto? Eu mandava e-mail. Olha, gente, conseguimos edital tal. Olha, pessoal, a gente está aqui fazendo a nossa atividade X. Olha, gente, uma transformação do antes e depois. Eu sempre estava mandando mensagem para as pessoas. Então, a gente tinha mais força no negócio do Facebook, Instagram. Então, eu mandava mensagem direto para as pessoas, falando direto com as pessoas, falando com as pessoas, mostrando o impacto do projeto. E aí, vi essa questão. Poxa, eu não estava todo dia, toda hora. Eu mandava mensagem uma vez no mês para as pessoas, para as empresas. Então, era uma vez por mês. E este dia, eu tive a oportunidade, tá, de participar dessa chamada. E praticamente foi uma semana para fechar a inscrição. Então, foi super em cima da hora, mas o negócio aqui deu certo. E o que eu estou dizendo aqui para vocês é que eu tendo várias fontes de recursos, eu conversando com várias pessoas, eu tenho possibilidade de ter recursos. Além de ter recursos físicos, produtos, esse tipo de coisa, eu ainda tenho a questão de ter o recurso ali da pessoa estar comigo, tá?
Então, é importante que você entenda que a captação de recursos, quando você tem relacionamento, ele vai te dar essas possibilidades de captar de pessoas, de captar de empresas, de captar de eventos e muito mais. Mas a questão toda é o relacionamento, tá? Então, tempo a gente tem. A gente só tem que se organizar e, claro, utilizar as ferramentas que a gente tem. Como eu disse para vocês, eu consegui meu primeiro recurso através de um relacionamento. Sempre mandando mensagem para uma empresa que já tinha doado para a gente há 2 anos atrás. Até que criou essa possibilidade, a gente ganhou 120 mil reais para o projeto social. Ai, Débora, que lindo. Tá, vamos tentar fazer isso com empresas e com pessoas. Mas e as empresas? Elas não querem ajudar as pequenas ONGs, Débora. Elas só querem ajudar as grandes organizações, as organizações famosas. E aí você vai falar para mim de pequenas... Meu pequeno projeto social ser ajudada por uma grande organização. Claro que não vai dar certo. Ainda mais que eu vou morrer. Vou nadar e vou morrer na praia, como já aconteceu várias vezes. Me empolguei, me organizei, fiz um monte de coisa, cheguei lá, não tinha projeto, não tinha nada. E aí vem a questão. As empresas, gente, se a ONG sabe o teu propósito, se está muito bem definido o que ela faz, para quem ela faz, e ela souber mostrar o seu impacto a qualquer pessoa, não é só neste momento que você está aí falando com outra pessoa e eu venho, chego aqui e falo, então, quer fazer a diferença. E aí eu faço toda aquela presepada toda, organizo toda, faço tudo assim para apresentar o projeto. E isso é um problema. Eu fazer toda uma apresentação legal para uma pessoa que está longe, eu me chamar e a gente fazer uma reunião é uma coisa. Agora, você tem uma pessoa do seu lado que ela sabe que você não é assim normalmente, você se prepara toda para você pegar uma doação, vai ser aquele sentimento de, interesseira, tá? E aí o que eu estou dizendo o quê? E quando você tem noção do que você faz, para quem você faz, por que você faz, os resultados que você está tendo, mais as empresas vão ficar interessadas em você. Não tem só a ver com dinheiro, tem a ver com conexão. E quando eu gosto de falar, conexão magnética. Eu estou aqui, você está aí, a gente consegue se conectar, se entender e se ajudar. Então, se você não tem isso hoje na sua organização, fica difícil. E com empresas ficam pior ainda. Primeiro, porque ela não tem tanto contato. Mas você tem que criar esse contato. Porque se você quer recurso de forma constante, você precisa fazer o quê? Alguma coisa. Porque fazer o que você já estava fazendo antes já viu que não tem diferença. Se você quiser, vai ficar nadando e nada vai ser resolvido. E por último ponto, eu não sei por onde começar. Débora, fica muito difícil para mim. Eu não sei nem para onde eu estou indo, eu não sei nem para onde eu vou. Eu não sei nem como se capta recurso. Eu sei que você vive falando que você vai ensinar a captar recursos sem eu nunca ter feito nada. E é isso que eu estou te falando. Se você realmente quer captar recursos, você tem que seguir um passo a passo. E este passo a passo para criar relacionamento é bem simples. Como eu disse, é simples, mas você tem que ter constância. Não dá para que eu ensine você, que eu te mostre como deve ser feito, se você não faz. Então, aquela ideia, não vou fazer porque eu acho que não está na hora de fazer. Então, não faz, mas depois não reclame que nada está acontecendo de diferente na sua organização. Ok? E aí vem, ok, Débora, estou entendendo como que será esse passo a passo bem descrito, bem mastigado, para que eu possa observar isso na minha ONG. Então, lá, primeiro passo é você realmente identificar as pessoas, identificar os doadores. Opa, Débora, como assim identificar os doadores? Gente, vocês precisam entender quem são as pessoas. Vocês precisam entender o que elas gostam. Vocês precisam entender o que elas estão fazendo. Então, as pessoas e as empresas, elas podem contribuir para a sua ONG. Você só tem que saber aonde que você tem que ir. Por exemplo, você precisa fazer uma lista de contatos, de categorias e, claro, de interesses. O que é isso, Débora? Gente, se você mora numa casa, tá? Uma casa. Nessa casa tem 4 pessoas. Você faz o café da manhã para essas pessoas. Você tem que saber o que as pessoas gostam. Primeiro, porque você não vai fazer qualquer coisa e deixar a comida ali e ninguém comer. Segundo, você não pode gastar dinheiro à toa porque o dinheiro está escasso e tudo está mais caro. Então, não pode ficar jogando fora nada disso. Então, por exemplo, é o que eu estou dando para você nesse exato momento. Se você tem essa galera diversificada aí dentro da sua casa, você precisa arranjar estratégias para que haja essa comunicação entre vocês. Por isso que é importante você categorizar. Esse daqui é Joana. Joana gosta de bala e pirulito, dorme 10 horas. Esse aqui é Pedrinho. Pedrinho não gosta de bala, mas adora um chocolate e dorme 11 horas da noite. Marcinha
ela chega do trabalho às 7 horas da noite, ela chega, toma banho e dorme direto, porque no dia seguinte ela vai ficar de plantão de novo. Então, você começa a conhecer as pessoas que estão no seu entorno. Importante, valorizar quem está dentro e quem está fora. Não é porque você acordou, não é porque você entende o que você está fazendo, não é porque você é presidente e acha que sabe o que está fazendo, que você é a última palavra, que você é o último biscoito do último biscoito do pacote de biscoito. Então, assim, você tem que entender o que está acontecendo. Então, é muito importante você categorizar essas pessoas, fazer uma listinha e colocar quem é voluntário, quem é patrocinador, quem é doador mensal, quem é da comunidade, da onde que vê esses recursos através dessas pessoas e que recursos são esses. É sempre bom a gente começar a se organizar, porque na hora de você pedir, você tem que falar como você utilizou. Não tem como você falar assim, a gente está trabalhando num projeto social que trabalha com hip hop e vai mudar a vida dos outros, e você chega aqui e deixa a sua filha sentada. Ah, porque ela vai para lá, mas ela vai, não, só quando tem um professor tal, outro professor não tem. Está tirando uma vaga e ainda está gastando tempo. Então, assim, tem que prestar atenção, porque o foco aqui é fazer com que vocês façam a diferença. Possivelmente, quem está aí sentado não fazendo nada poderia estar fazendo alguma coisa se estivesse dentro de outro grupo. Então, é importante você entender isso. Criar estratégias de aproximação. Como assim, Débora, criar estratégia de aproximação? Gente, redes sociais. Você tem redes sociais, você tem o WhatsApp dessas pessoas, você tem e-mail dessas pessoas. Claro que você tem que mostrar com mais visibilidade possível quem é você. Você não pode chegar lá e ter outra pessoa e falar, não, eu vim aqui para você estar falando. Não. Como eu disse, a pessoa tem que conhecer você, ela tem que confiar em você, ela tem que te mostrar que você já está fazendo diferença no projeto social. Então, isso é muito, muito importante. A gente sempre cria estratégias, mas pensando para a frente. Por isso que eu falo da questão de propósito. Não é porque eu estou fazendo, não é porque eu tenho ali para fazer que eu vou fazer. Você tem que fazer alguma coisa com propósito. Se eu sei que aquilo que eu não estou afim de fazer, eu preciso ser feito para que a gente possa dar andamento no projeto, temos que fazer. Não fica com essa ideinha de, não sei se vou fazer, não sei se vai, porque você só vai estar atrapalhando e prejudicando o teu projeto social. Legal? Construir um relacionamento antes de pedir uma doação. Opa, Débora, como assim? Gente, a gente tem que entender que não é só pedir. Como eu disse, não é só você chegar e falar assim, olha, tudo bem com você? Então, me dá R$ 5 para comprar um pão? Oi, tudo bem com você? Você me dá um polanguinho para eu comer com pão? Tu chega ali e pede. Você tem que mostrar transparência. Você tem que mostrar impacto. Entendeu? Porque se você simplesmente sair pedindo, você não vai receber. Mostre para as pessoas as possibilidades que ela pode ter dentro do projeto social. Claro que como se fala, responsável da água, responsável pela cozinha, responsável pelo banheiro, eles fazem um trabalho muito importante. Mas você tem que entender também que não pode ser só feito por eles ou só feito por você. Por isso que a gente tem que se organizar, para que o trabalho seja feito da melhor forma possível, tá? E, claro, a gente pensar aqui nesse contexto aqui, da questão de mostrar esse relacionamento, né? Mostrar o quanto está impactando, é você mostrar transparência, você mostrar seus resultados, você convidar as pessoas para participar da ONG. E não estou falando para participar da ONG em cima, chamar para uma reunião, chamar para se conectar com as crianças, fazer festa para essas crianças, porque isso faz toda a diferença dentro da captação de recursos. E, claro, manter o relacionamento vivo. O que é manter o relacionamento vivo? Gente, tem que enviar atualizações periódicas, tem que enviar todo mês esse tipo de coisa, porque a pessoa tem que interagir com você, ela tem que saber que você existe. Eu gosto sempre de falar essa frase, quem é visto é lembrado. Se você não está sendo visto, se você não está sendo lembrado, por que a gente tem aqui uma mesa olhando para a porta? Uma mesa olhando para a janela? Por quê? Porque a gente tem que ter relacionamento. Não só para quem está fora, mas também para quem está dentro. Tá? Por isso que eu falei a importância de ter essa conexão. Porque eu estou fazendo aquilo que o outro não pode fazer. Eu estou ajudando o outro, eu estou me divertindo com o outro. Então, isso faz toda a diferença para a gente estar captando recursos na nossa ONG. Agora, a gente tem que pensar nas atualizações que a gente tem que fazer também. Como eu disse, não é só o pedir dinheiro. Você vai pedir, mas você também tem que se comunicar com as pessoas. E essa comunicação vai ser atualizações que você vai fazer com as pessoas. Mostrar como está o projeto, mostrar como está a organização, e mostrar um todo, tá? Na parte física,
a parte estrutural, porque a gente também tem que dar um local, né, de qualidade para os nossos beneficiários, entendeu? Então, a gente tem que pensar direitinho. A gente tem que fazer também com que os nossos doadores entendam os nossos pontos também. Opa, Débora, como assim entenda os nossos pontos? Gente, como eu disse para vocês, a gente tem luz, tem água, telefone, a gente precisa arcar com as despesas da ONG. Mas não quer dizer que somente tem que ser feito isso. O arcar despesa tem que ser feito porque a gente precisa fazer com que as ações aconteçam. Mas a gente também faz muito mais do que isso. A gente atende criança, a gente faz fisioterapia, a gente conserta trabalho, a gente faz uma atenção uma vez ou outra. Então, existe um trabalho prolongado sobre isso. E se você quer realmente ter 5 mil reais por mês dentro da sua ONG, você precisa fazer isso urgentemente. E fazer isso urgentemente é começar a trabalhar e ver a importância das pessoas dentro do seu projeto social. Não só como voluntários, mas também como realmente parceiros doadores à sua causa. Legal? Muito, muito importante, pessoal, vocês saberem disso. Ok, Débora, estou entendendo. Já entendi o passo a passo, mas será que eu consigo? Claro que você consegue, porque relacionamento você sabe fazer se você estiver casada, se você tiver um namorado, você sabe como que deve ser. É uma mão dupla, onde os dois têm que estar satisfeitos, os dois têm que estar felizes, os dois têm que entender o que está acontecendo. Então, relacionamento são investimentos a longo prazo, que vão garantir mais do que doações. Vai ter visibilidade financeira, previsibilidade financeira e muito mais impacto. Porque a gente sabe que não basta só saber fazer, tem que ter recurso para que as coisas aconteçam de verdade. E aí a gente tem um projeto, acredito que já terminou de pintar e não estou vendo a pessoa responsável aqui. Então, vamos que vamos, pessoal, fazer toda a diferença, porque toda a diferença faz sim você captar mais recursos na sua ONG. E como eu gosto de dizer, se você quer fazer a diferença, faça o bem bem feito. E fazer o bem bem feito é você ter conhecimento do que precisa fazer para fazer. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês e eu espero vocês na próxima live. Tchau, tchau.